Vai precisar ficar essa acesa também? Se quiser apagar. Vê se assim tá bom. Tá? Tá bom, então a hora que você quiser. Já começou? E você não me avisa? Tá bom, então. Ah, ok. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que nos acompanham pelo Instagram. Boa noite a vocês que estão aqui presencialmente. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar a todos, tanto vocês que estão pelo Instagram, quanto vocês presentes, a que busquem uma posição confortável nas cadeiras. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao plano maior, trazer até nós a figura do Mestre, irmão, amigo, Jesus. Obrigado, Jesus, por mais este dia, por mais esta oportunidade de aprendizado dos seus ensinamentos, que com muita dificuldade estamos caminhando, estamos fazendo o nosso possível e estamos, de certa forma, conseguindo, Jesus. Graças a você e aos abnegados amigos do plano espiritual que tanto nos protegem, nos orientam, fazendo com que sigamos o caminho certo. Te agradecemos, Jesus, por esta casa fraterna que tão bem nos recebe. Agradecemos a cada um dos trabalhadores que aqui trabalham, que se disponibilizam a nos auxiliar dentro do que nos é possível. Jesus, com a oração que você nos ensinou, nós vamos iniciando os trabalhos desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações, e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Opa, deixa eu acertar isso. Vamos ver se eu consegui. Alô? Alô, alô. Oi, me ouvem? Maravilha. Então, mais uma vez, boa noite a vocês que estão chegando agora pelo Instagram. Boa noite a vocês que estão presentes, né? Hoje, mais um dia de trabalhos, palestras, onde viemos buscar um pouco mais de conhecimento. Porém, antes de passar a palavra para o nosso palestrante, alguns recadinhos que são muito importantes, tanto para vocês que estão presentes, como para vocês do Instagram. Do dia 22, sexta-feira agora, hoje é quarta, né? Então, amanhã vamos trabalhar normalmente. A partir de sexta-feira, a nossa casa vai entrar num recesso. E vai ficar em recesso até o dia 1º, né? Primeiro dia do ano. Voltamos então no dia 2, que é uma terça-feira. Tudo bem? Então, aí vai, nesse meio tempo vai acontecer no dia 24 e no dia
24 e 31, né, que são domingos, vão acontecer os evangelhos de forma remota. Então vamos poder acompanhar o evangelho pelo Instagram, tá bom? E para quem não conhece ainda, o nosso endereço é @Sociedade Fraterna. Aí é só digitar lá, @Sociedade Fraterna, você já entra direto no Instagram da Fraterna. E voltaremos presencialmente a partir do dia 2, né? Como eu disse, na terça-feira, ok? Inclusive, evangelização infantil e mocidade, nós ainda não temos a data correta, mas muito provavelmente final de janeiro, começo de fevereiro. Ainda não temos essa data. A hora que tivermos, com certeza vamos divulgar, ok? Eu acho que chega de recadinho, acho que já dei bastante recadinhos, né? Então eu vou agora, sem mais delongas, chamar o Adilson e gostaria inclusive de apresentá-lo ao meu amigo. Não sei se você já conheceu o meu amigo ali, sentadinho ali. Isso. Conhece? Já, né? Ótimo. Veio dos Estados Unidos, especialmente para ouvir sua palestra. Tá? Então, gente, Adilson, que é da casa, né? Mais tempo que eu. Adilson, fica à vontade. Claro. Vamos lá. Tá. Sem novidade. Tá. Boa noite a todos. Só está pedindo para ficar até umas 10 para 10 aí, que ele precisa para... não é? Eu prometo que antes da meia-noite eu termino. Calma. Tá. Então, boa noite a todos. Que Jesus, nosso divino mestre, amigo, companheiro, esteja ao nosso lado, não só agora, mas em todos os instantes da nossa caminhada. Nós vamos falar de um Natal de um Jesus muito maior, que não estamos habituados a imaginar a grandeza dele. É difícil imaginar a grandeza dele, mas se aquele Jesus de 2000 anos atrás é tão grande para a humanidade, ele então, na sua plenitude aqui, junto conosco no planeta Terra, então ele é infinitamente maior ainda, tá? Então é isso que nós vamos falar a respeito. Então, reportando a vinda física de Jesus há 2000 anos atrás, primeiro, tá? Nós vemos que essa época de Natal é uma época fantástica, maravilhosa, porque as pessoas se abraçam, desceram o elevador no prédio o ano inteiro, não se cumprimentaram, mas é Natal. E agora as pessoas olham um para o outro e de repente, Feliz Natal, Feliz Natal. E aí se cumprimentam nesse mês de dezembro, mas de repente vira janeiro, esquece, né? Então é meio complicado. Nós vemos confraternizações, entrega de presentes, é importante? Óbvio que não é necessário, né? Entrega de um presente, mas é uma tradição e também não faz mal a ninguém. E é gostoso demonstrar o carinho pelo outro, isso que é importante, né? E uma pergunta, Jesus teria nascido exatamente no dia 25 de dezembro? Esse Jesus que veio fisicamente há 2000 anos, teria nascido no dia 25 de dezembro? Sim, não, muito pelo contrário, não teria vindo. Por quê? Naquele local, Israel, o mês de dezembro, inverno, é um inverno rigorosíssimo, muita neve. Então, Roma, vamos recordar que Roma havia decretado um recenseamento, onde a família teria que se deslocar para a cidade natal do chefe de família, no caso José, e a família morava em Nazaré. A família é José e Maria. E aí teria que se deslocar até Belém, que fica na Judéia, um local desértico, seco, mas frio também. Roma, por mais insensível que fosse, ela não decretaria para que aquelas pessoas se deslocassem debaixo de neve,
né? Seria muito complicado. Então, não aconteceu em 25 de dezembro. Também não importa. Isso aí não tem importância nenhuma. Então, nós vamos ver muitos que têm, por exemplo, é um amuleto, né? Ou então um mito, ou um pronto-socorro. Está com dificuldade, ele vai procurar Jesus. Então, para muitos, ele é apenas uma fantasia também. Jesus, uma fantasia. Jesus não passa, às vezes, muito mais do que aquela história bonita do seu nascimento, algumas coisas que ele ouviu, uma ou outra parábola, e não vai além disso. E é por isso que o Natal, para a grande maioria, é um Natal de abusos. Bebedeira, é comida, é farra. Na verdade, o Natal se transforma até num carnaval para muitos, né? Fogos, aquela coisa toda. Então, um Natal que pediria entendimento entre as pessoas acaba não acontecendo. Olha, nesse Natal, quem vai estar em casa é fulano. Opa, eu vou então, hein? Gosto do fulano. Ó, quem vai estar em casa nesse Natal vai ser ciclano. Eu vou mesmo, eu gosto, né? Adoro. Olha, quem vai estar em casa é Beltrano. Não gosto dele, eu não vou. E é Natal. A gente vai comemorar a festa do nascimento de Jesus. Então muitos ainda comemoram dessa forma. Olha, como que você vai lá para casa? Olha, já comprei 10 caixas de cerveja. O pernil já está assado. Não sabe nem o que vai fazer, né? E se esquece do aniversariante. Então, está muito mais preocupado com uma festa que ele não compreende do que se imaginar inserido dentro de uma comemoração relativa ao nascimento de Jesus, né? Coisa tão bonita. Não nasceu dia 25, mas também não importa não. Então, mesmo assim, sem entender exatamente esse Jesus, acontecem coisas maravilhosas em razão desse Natal que se comemora assim. São famílias carentes que são assistidas, crianças que recebem um presentinho quando passaram um ano inteiro sem receber nada. Nós vamos ver aproximação de pessoas. Tá lá, a pessoa ficou tão distante, agora é Natal, eu vou lá conversar com ela. E vai lá e conversa, pedir perdão. Maravilhoso isso tudo. E coisas impressionantes acontecem apesar de não entenderem o que é esse Natal. Eu me reporto, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, 1914. Era a época de guerra de trincheiras. O que é guerra de trincheiras? Hoje a guerra é guerra de botões. Um aperta o botão daqui, o outro a 1.000, 5.000, 10.000 quilômetros, aperta o botão lá e eles estão guerreando. 1914 era guerra de trincheira. O que é guerra de trincheira? Uma tropa inimiga ficava de um lado, outra tropa ficava do outro lado. E tipo parquinho de diversão, um tentando acertar o patinho do outro, né? Tentando matar o outro. Entre as duas trincheiras havia um local chamado Terra de Ninguém. Isso no meio militar conhecemos como Terra de Ninguém. Por quê? Porque ninguém é louco de ir naquela terra, naquele espaço. Vai tomar tiro dos dois lados, né? Então, 1914, dia 25 de dezembro, em um lado estavam as tropas alemãs. Vou frisar, cristãs. Do outro lado, os ingleses. Vou frisar, cristãos. Interessante, né? Guerreando um contra o outro. Mas agora vira o dia, agora é 25 de dezembro. Nascimento de Jesus, Natal. Pararam a guerra. Os alemães, os ingleses, ensarilharam suas armas e se deslocaram para a terra de ninguém. E ali eles se abraçaram, trocaram presentes, jogaram uma partida de futebol. Diz um oficial inglês que um soldado alemão chegou a tirar do bolso da túnica um documento mostrando a fotografia de sua família. 25 de dezembro. Virou o dia, 26 de dezembro, a tropa cristã alemã começa a atirar na tropa cristã inglesa e vice-versa.
acabou o Natal. Cristãos. Então, vamos falar um pouquinho desse Jesus de 2000 anos atrás, tá? Voltar só para aquele Jesus de 2000 anos atrás. Esse Jesus mais conhecido, que é a segunda grande revelação de Deus. É a vinda de Jesus. A primeira, Moisés com os 10 mandamentos. A segunda, Jesus. E a terceira, o Consolador prometido, a doutrina espírita. Como aconteceu o nascimento desse Jesus há 2000 anos? Sempre lições. Jesus só ensinou, só nos deixou lições, né, o tempo todo, até antes de chegar fisicamente na terra. Vamos recordar que Maria morava na cidade de Nazaré. Vamos imaginar Israel meio compridinho, a parte norte, que é a Galileia, um local bonito, verde. Ali estava inserida a cidade de Nazaré, onde a família morava. Vem um anjo até Maria, Gabriel, e diz: mulher, do teu ventre virá a escrava à vontade dele. Então ali ele estava deixando já a primeira lição, que era a lição de obediência às determinações do alto. Logo em seguida, vem a determinação de Roma no sentido de que a família se deslocasse à cidade natal do chefe. Então, Maria e José, Jesus ainda não havia nascido, Maria e José se deslocam para o sul, para a região sul, onde ficava a cidade, fica ainda, a cidade de Belém. E ali em Belém, eles vão fazer, portanto, o recenseamento. Outra lição: obediência às determinações da terra, às leis da terra, a determinação daquele que está no comando aqui. Imagine, por exemplo, aqui se essa rua fosse apenas descida, mão para descida. E aí eu decido, olha, eu não gosto de descer essa rua, eu quero subir essa rua. Estarei fazendo certo? Provavelmente vou causar algum transtorno para alguém. Então temos que obedecer às determinações da terra, às leis da terra. Caso contrário, se instalaria o caos aqui. E aí, chegando em Belém, todo mundo se deslocando, faltou local para que eles pudessem ficar melhor. Uma família de coração generoso oferece a José e a Maria uma gruta. Belém é cheia de grutas, onde os animais ficam no inverno, né? Então, eles aceitam de muito bom grado permanecerem naquela gruta. Era a terceira lição, vamos dizer assim, a lição da resignação. Não consta no Evangelho que Maria tenha dito: José, nessa gruta aqui eu não fico não. Não falou isso. Aceitou de bom grado aquela gruta que foi oferecida a eles, né? Outra coisa, Jesus, o grande Messias esperado pelos judeus, tantos séculos aguardando. Apenas que os judeus imaginavam que o Messias viria para libertá-los do jugo romano, da opressão romana. E eles imaginavam que o Messias viria para isso. Portanto, esse Messias seria poderoso. Esse Messias seria tão importante que nasceria talvez num palácio, seria rico, iria libertá-los do jugo de Roma. E aí aparece Jesus. Jesus que nasce dentro de uma gruta e o corpinho é colocado numa manjedoura, onde os animais se alimentam. É a lição da humildade. Humildade. Ali estava o grande Messias, o verdadeiro Messias, que veio para nos libertar, todos nós, nos dar os instrumentos para que nós pudéssemos nos libertar daquilo que mais nos incomoda, os nossos defeitos, os nossos vícios, o orgulho, tanta coisa que a prepotência, o ódio, a mágoa. Então ele vinha para nos ensinar, para que nos libertássemos disso tudo. Em seguida, recebem a visita dos 3 reis magos, que vêm para ver Jesus que havia nascido. Eles passaram antes por Jerusalém, conversaram com Herodes, o rei Herodes, dizendo que iam procurar o recém-nascido. E Herodes diz: olha, quando vocês encontrarem, na volta, venham, falem para mim onde está,
porque eu quero adorar. Mentira, ele queria matar Jesus. Então, os 3 reis magos, em sonho, recebem a orientação para não passarem na volta por Jerusalém e não terem contato com Herodes. E assim eles cumprem. É a lição do confiar no alto. A mesma coisa acontece com José. José recebe em sonho, ali ainda, na gruta, a informação de que Herodes queria matar Jesus. E aí pede para que ele leve a família para o Egito, para o sul, né? Na verdade, o sudoeste. Então, ele conduz a família para o Egito para proteger a vida de Jesus. Lição do confiar no alto, porque Herodes mataria. E aí eu pergunto, aquela matança que está narrada nos evangelhos, das crianças de até 2 anos de idade, será que aconteceu de fato? Ou será que é uma ficção? Na cidade de Belém, tem uma igreja, que é a Igreja da Natividade. Vocês vão ver no dia 25, na virada de 24 para 25, a televisão, é missa, né? Missa do Galo. Mostra o local onde Jesus nasceu, tal. É aquela igreja, Igreja da Natividade, Belém. Ao lado dela, tem uma igreja que é muito pouco conhecida. E raramente ela fica aberta ao público. Quando entramos nessa igreja, tem uma cela mesmo, como se fosse uma cadeia. E ali dentro, um monte de esqueletos de crianças pequenas. Eram aquelas crianças que foram mortas naquela época, tá? Quem tiver curiosidade, procure no Google Igreja dos Santos Inocentes, na cidade de Belém. Aí, José, com a família no Egito, em sonho, novamente confiando no alto, ele volta para Israel, para a Palestina, e se desloca para Nazaré. Ali em Nazaré, outra lição Jesus nos deixa, a lição da vida em família. Ele viveu com a família praticamente até os 30 anos de idade, para depois nos deixar de uma forma tão marcante outra lição, a lição do trabalho. Lição do trabalho na divulgação do Evangelho, na divulgação da Boa Nova. Foram 3 anos riquíssimos, dos 30 aos 33 anos, quando Jesus, logo de início, convida 12 homens. E esses 12 passam a ser os seus discípulos, nessa caminhada de 3 anos. Lição do trabalho. Pena que a humanidade fique presa a coisinhas superficiais. Onde ele estava, como que era, e não se aprofunda na mensagem. É necessário que nos aprofundemos na mensagem. Por isso que ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Caminho. Que caminho que é Jesus? É o ensinamento. Aquilo que ele nos deixou e que continua nos deixando. Esse ensinamento que ele nos deixou e nos deixa e nos deixará sempre é o caminho. Então, muitos se preocupam com a figura de Jesus, mas se esquecem de estudar, raciocinar e aplicar na sua vida as orientações que ele deixou através do caminho. É interessante que todos nós que já passamos pelos bancos escolares, se eu perguntar aqui se recordam dos seus professores, todo mundo recorda dos professores? Lá do primeiro aninho, segundo, todo mundo recorda? Então eu vou fazer uma chamada oral. Qual o nome do professor do primeiro ano? Como que era? O que ele fazia? Seus hábitos? Será que a gente recorda? Do segundo? Podemos lembrar de um ou outro. Não conhecemos detalhes. Se encontramos esse professor na rua, será que ele vai ficar chateado porque eu não lembro o nome dele? Não, não vai ficar. Vai ficar muito feliz de saber que aquilo que ele me ensinou, eu aprendi. E isso vai fazê-lo feliz. E agora com Jesus? Jesus é o grande mestre. E a gente faz exatamente o oposto. A grande maioria do mundo cristão adora a figura de Jesus. O rosto, aquilo que foi pintado, muito bonito, venera aquele nome, aquela figura, tal. Então, adora o professor, mas tem um profundo desconhecimento da matéria
que ele ensinou. Pensaram nisso? A gente lembra do professor, mas a matéria não. É o oposto. A gente não lembra do professor da escola, mas aprendeu a matéria. Com Jesus, mesma coisa. Vamos aprender a matéria dele. Óbvio, respeitando sempre a figura de Jesus. Maravilhosa. Amamos intensamente Jesus. Mas é preciso conhecer a matéria. Por não conhecer, o povo cristão desembarcou logo no começo da caminhada, no primeiro milênio, final do primeiro milênio, cristãos, desembarcou em, por exemplo, Inquisição, cruzadas, guerras mundiais, como eu falei, Primeira Guerra Mundial. Se fizer a conta dos países envolvidos nas guerras mundiais, é impressionante como, não todos, mas praticamente todos são cristãos, se degladiando. Estranho. Até metade do século passado, 1960 e pouco, 70, cristãos, de um lado católico, de outro lado protestante, na Irlanda, se degladiando um contra o outro, não aceitavam determinadas posições contrárias e morreu quase 4.000 cristãos. Não dá para aceitar. Não conhecem Jesus. Não vivem Jesus. Bom, quem é de fato Jesus? Porque nós falamos que queremos entender esse Jesus maior, para que o Natal que está chegando seja comemorado com entendimento dessa grandeza fantástica que é Jesus. A Terra entre 4 bilhões e meio a 5 bilhões de anos, ou seja, é muito tempo, começou a se formar. Gases, poeira se desgarrando do Sol, girando no espaço, viria a constituir, através da consolidação, viria a constituir esse planeta que é a nossa casa. Desde esse início, um espírito grandioso acompanhava toda essa trajetória, porque ele se converteria no grande governador da Terra. Acompanhou a Terra em tudo, na sua formação, consolidação, as formas, os seres, o ser humano, que foi o último hóspede. Nós somos os últimos hóspedes desse planeta. Olha a grandeza, e esse espírito que acompanhava desde 4 bilhões e meio a 5 bilhões de anos atrás, era nada mais, nada menos que esse espírito que viemos a conhecer como Jesus. Esse Jesus que nós vamos comemorar o nascimento físico dele há 2.000 anos, agora no dia 25. Ele organizou tudo. Ele veio e vem nos orientando sempre para que nós tenhamos uma melhoria na nossa condição moral, para que a gente cresça moralmente. Quem cresce moralmente, cresce espiritualmente, né? A gente vai evoluindo. E ele vem de longa data fazendo isso. Não veio apenas 2.000 anos atrás. Vamos ver, nas civilizações antigas, vamos lembrar uma delas, a egípcia. Coisa de 7.000, 8.000 anos. Gravem bem esses números, só para a gente ter uma ideia de localização na história, né? 7.000, 8.000 anos, a civilização egípcia. Eles entendiam que a pessoa, quando morria, ia para um paraíso, se tivesse ido bem, né? Paraíso de Osíris. Mas existia no meio egípcio um livro chamado Livro dos Mortos, que já vinha sendo compilado ao longo de muito tempo. Eles entendiam através do Livro dos Mortos que o espírito, não entendiam o que era o espírito, mas o ser, a essência, a pessoa quando morre, essa essência, ela passaria por um julgamento. Agora seria o espírito sendo julgado por ele mesmo, tá? Ele teria que responder 42 perguntas, respondendo sempre um não na frente, mas um não sincero. Não vale aquele não mentiroso, né? Perguntar para o palmeirense: você gosta do Corinthians? Ou você tem alguma coisa contra o Corinthians? Não, adoro o Corinthians. A gente sabe que não é verdadeiro, né? Então, a resposta teria que ser sincera.
tá? 42 perguntas o Espírito teria que responder. Tinha perguntas como, ou ele teria que afirmar: não matei. Estou falando de 7, 8 mil anos atrás, os egípcios. Outra pergunta, ou resposta: não roubei. Outra: não levantei falso testemunho. 7 mil, 8 mil anos atrás. Isso está despertando em nós o quê? O que faz lembrar isso? 10 mandamentos. Os egípcios, então, tinham esse entendimento. E Moisés, vamos lembrar que há 3.500 anos, ou seja, para cá, vindo para cá, eu falei de 7 mil anos, agora estou vindo para 3.500, Moisés viveu dentro do palácio egípcio. E teve contato, obviamente, com o livro dos mortos. Então, para ele não era novidade isso. Ele era, entre aspas, egípcio. Não era egípcio, mas tratado como se fosse. E aí nós vamos ver que Moisés, quando ele vai libertar o povo hebreu, 3.500 anos, tá? Ele passa pelo Monte Horebe, ou Monte Sinai, como a gente conhece. E ali, no Monte Horebe, é entregue a ele a tábua dos 10 mandamentos. É materializado para ele a tábua dos 10 mandamentos. Lá tinha não matar, não roubar, não levantar falso testemunho. Estava tudo, era reprise. É como se fosse uma xerox daquilo que estava no livro dos mortos. Então, quem entregou a tábua dos 10 mandamentos para Moisés? Há 3.500 anos atrás. Jesus nasceria há 2.000 anos atrás. Ou seja, entre Moisés e Jesus, tem um gapzinho aí de 1.500 anos para Jesus nascer. Quem entregou a tábua dos 10 mandamentos para Moisés? Carteiro. Carteiro ficaria com problema na coluna, porque esse envelope pesava, né? Está narrado Jeová, e entendido como se ele fosse Deus. Jeová entrega a Moisés a tábua dos 10 mandamentos. Será que poderia ser Jesus? Jesus acompanhava a terra desde 5 bilhões de anos. Ele era o carteiro que, na hora de entregar uma carta, que é a tábua dos 10 mandamentos, depois de ter construído o correio inteiro, depois de ter construído o Ministério das Comunicações inteira, agora era a hora de entregar um envelope para Moisés, e esse carteiro diz: eu não tenho competência, eu não sei entregar carta. Será que é possível isso? Faz sentido? É meio estranho, né? Então, podemos entender que foi Jesus? Pode. Esse Espírito que viemos a conhecer como Jesus, que vem ali, entrega, materializa a tábua dos 10 mandamentos, Moisés desce com ela. Jesus, Yeshua, que significa, os estudiosos da língua, significa Jeová salva. Então, era Jesus, no meu entendimento era. Se acharem que eu estou viajando na maionese, eu vou pegar aqui, no Evangelho de João, João que conviveu 3 anos com Jesus, 3 anos, capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 46, 47. Ele diz assim, Jesus, palavras de Jesus: porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele, Moisés, escreveu a meu respeito. Moisés escreveu a respeito de Jesus 3.500 anos atrás. Jesus nasceu só há 2.000. Moisés escreveu a respeito de quem? Jeová. Mas ele diz, escreveu a meu respeito. Ou seja, no meu entendimento, eu não tenho dúvida, era Jesus entregando a tábua dos 10 mandamentos, sem problema nenhum. Ele apenas acompanhou o surgimento, o crescimento, a consolidação da terra, a vinda das formas, o ser humano chegando. Imagina, e não pode entregar a tábua? Era nada, né? Para ele era nada. Então,
vamos pensar novamente nesse Jesus mais conhecido há 2000 anos atrás. Vamos voltar a esse Jesus de 2000 anos atrás, tá? Lição do trabalho. Eu falei que ele ficou 3 anos distribuindo o Evangelho, a Boa Nova. 3 anos, tá? Viveu nesses 3 anos, 2 anos e 3 meses, na cidade de Cafarnaum, na região da Galileia, morando na casa da sogra de Pedro. Casa da sogra de Pedro. E aí, foram 3 anos, porque depois ele desce para a Judéia, Jerusalém, fica mais uns 7 meses, inteira 3 anos, 3 anos de um trabalho ininterrupto, grandioso, riquíssimo, de distribuição do Evangelho. 3 anos. Então agora vamos raciocinar um pouco. Vamos lá? 3 anos. Foram então cerca de 1.100 dias. Jesus distribuindo o Evangelho, Boa Nova. 1.100 dias, tá? Ele deixou sermões, parábolas, curas, conversas, histórias, coisas que ele contou no meio dos discípulos, coisa que ele contou para outras pessoas, situações que aconteciam ao longo do dia, porque as pessoas não deixavam Jesus parado, né? Era a 1000 por hora, Jesus não parava. Então era um trabalho sem férias, não consta que Jesus tinha emendado feriado, foi direto esse trabalho. Se nós olharmos os evangelhos no Novo Testamento, acredito que já tenho compulsado o Novo Testamento, os evangelhos que estão no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, prestem atenção, 1.100 dias de Jesus sem parar. Vamos ver, eu tive a pachorra de contar as páginas de cada evangelho. O Evangelho de Mateus, no meu, 29 páginas. De Marcos, 47 páginas. De Lucas, 76 páginas. E o que foi maior, que trouxe mais informação, João, 99 páginas. Tá? 29 páginas, 47 páginas, 76 páginas e 99 páginas. Preste atenção porque isso aqui é muito importante. E ainda alguns desses evangelhos repetem a mesma passagem, tá? Então, ou seja, cada página desses todos, os 4 evangelhos, estaria reservada a relatar, cada página, em média, aproximadamente 18 dias de atividade de Jesus. Cada página é coisa de 20 linhas. 20 linhas. Estaria ali mencionado 18 dias das atividades de Jesus. É razoável? Cada dia de Jesus, relatado em média, em 3 linhas. Não dava nem para Jesus falar bom dia, durma com Deus. Já foram as 3 linhas. Então tem alguma coisa estranha, não tem? Muita coisa se perdeu, porque é muito pouco. Então dá para a gente imaginar o quanto foi perdido, o quanto não foi relatado nos evangelhos. E aí, isso está perdido? Para ver que nós não estamos inventando, tá? A gente tem que falar as coisas, mas com segurança, né? Com respaldo. É João de novo, o evangelista João. Quem quiser marcar aí, capítulo 21, versículos 24 e 25. Olha o que João, que acompanhou Jesus os 3 anos, escreveu. Ele, João falando, este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. João falando. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ou seja, o que ele, João, escreve é verdadeiro. Esteve ao lado de Jesus, 3 anos. Olha o que ele escreveu. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez,
se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E aí? Nós nos prendemos àqueles 4 evangelhos. Irmãos nossos de outras religiões estão presos àqueles 4 evangelhos. Aqueles relatos que, em média, traz 3 linhas a cada dia da passagem de Jesus. Temos que raciocinar, né? Então, se Jesus falou e não foi relatado, não foi escrito, nem poderia, eles não tinham condição, não tinha gravador, não conheciam taquigrafia, não conheciam nada, né? Eram rudes. Então, vamos imaginar o quanto de Jesus, o que ele fez, o que ele disse, o que ele deixou, as curas, os sermões, o quanto disso está arquivado na memória do tempo. Pensamento é energia. Essa energia está em algum lugar. O quanto que está aí para ser resgatado, foi resgatado, foi escrito tão pouco. Então esse Jesus, nós ainda não conhecemos muito pouco, e o pouco que foi deixado, muitas vezes, nem nos interessamos em conhecer, em estudar, em discutir, em raciocinar, em aplicar. Deixamos de lado. Imagina quanta coisa que tem. Tem um universo para a gente descobrir. Só que eu disse que tudo isso está arquivado na memória do tempo, que a espiritualidade conhece. A espiritualidade conhece. Nossos irmãos do outro lado conhecem, têm acesso. Quem lê um livro, eu até brinco, quem lê um livro, por exemplo, de Humberto de Campos, olhou ali, eu já brinquei a respeito disso. Eu falo, acho que deixaram o arquivo disso tudo, a chave, na mão de Humberto. E ele está brincando de pegar tudo isso para ele, porque ele está vasculhando isso tudo. Cada livro de Humberto de Campos, irmão X, cada livro é riquíssimo. Para mim, é Jesus falando comigo agora, nesse instante, falando de uma forma tão bonita, de coisas que não estão narradas nos 4 evangelhos. Mas, para mim, sem sombra de dúvida, é Jesus. Ele deixou a pista. Conhece-se a árvore pelos frutos. O fruto é saboroso, o fruto é bom, a árvore é boa. Então, todas essas informações comigo em pleno século XXI. Para mim é, porque não tem diferença, não vejo diferença nas narrativas de Jesus do primeiro século e das narrativas, nos orientando para um melhor caminho, para uma melhor conduta. Há 2000 anos ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembram-se, sou o caminho, a verdade e a vida. Será que esse caminho de Jesus é só aquele que ele, só sem demerecer, né? O caminho que ele deixou, é maravilhoso. Mas será que se restringe àquilo que ele deixou há 2000 anos? Os 4 evangelhos? Agora eu vejo que não. Eu vejo que esse caminho chamado Jesus, a cada vez que eu estudo mais, a cada vez que raciocino mais, a cada vez que penso mais, a cada vez que aplico mais, esse caminho simplesmente se abre. E se abre rumo ao infinito. Ele disse que era o caminho, e esse caminho se abre, fica maior. Ele disse que era a verdade. A verdade é construção individual. Construção qual o material que eu pego para construir a minha verdade? Aquilo que eu vou colhendo ao longo do caminho. Se esse caminho se abre, significa que cada vez mais eu tenho mais material para construir uma verdade cada vez maior, cada vez mais sólida, cada vez mais completa. Por isso que ele disse, construa sobre a pedra, não construa sobre a areia, porque senão vem o vento, a chuva e leva tudo embora. Então,
quando começo a compreender esse Jesus tão maior, vou buscar essas informações que a doutrina espírita nos traz, né? E outra, Jesus conversa conosco, também não é só através da doutrina espírita, através dos livros, através das palestras. Eu vejo Jesus conversando comigo através de um filme que me emociona. Tem lá um filme maravilhoso, trazendo uma mensagem magnífica. Eu consigo enxergar Jesus como o redator lá do filme, o editor do filme. Quando eu vejo um padre fazer um sermão bonito, com coração, falando coisas tão bonitas, tão dignas, eu vejo Jesus falando pelos lábios do padre, pelos lábios do pastor, né? Trabalhando ali de uma forma digna, sincera. É Jesus falando comigo, também aí. Vamos ver o resgate dessas informações que estão aí, arquivadas no tempo. Jesus diz, foi na quinta-feira quando ele ia ser morto na sexta. Foi preso na quinta e morto na sexta. Ele disse na quinta, na ceia, que pediria ao Pai e o Pai haveria de mandar um Consolador. Consolador que viria para corrigir aquilo que ele falou e que o homem haveria de distorcer, como de fato distorceu em alguns pontos. Distorceu, dá para afirmar. Mas que viria também para falar o que ele não pôde dizer, aquilo que ele falou e a gente não conseguiu escrever. Mas está dito, está aí, a energia está circulando. Então, essa terceira grande revelação, manifestação de Deus, a doutrina espírita. Então, o que é esse Consolador, a doutrina espírita, prometido por Jesus? É aquele espírito de esclarecimento e de justiça, que viria lembrar o que Jesus ensinara, completar o seu ensino e guiar o homem a toda a verdade. E quem disse essas coisas a seu respeito, autoridade para desmentir o mestre, uma vez que foi ele mesmo que afirmou, Jesus. Isso aí está em João. João, ele é sabidinho, ele relatou muita coisa a mais do que os outros, né? Capítulo 16, versículos 12 e 13. Ele diz assim, palavras de Jesus: tenho ainda muito que vos dizer, mas não o podeis suportar por agora. Quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Viria então para guiar para toda a verdade, resgatar essas informações. Vamos lembrar que a doutrina espírita, a nossa doutrina, ela é dirigida pelo Espírito de verdade, que organiza, né? Que acompanha, que dá as normas, que está presente na nossa doutrina. E alguns dizem que o Espírito de verdade seria um grupo de espíritos, que o Espírito de verdade seria João Batista, que o Espírito de verdade seria Jesus. Então há controvérsias a respeito. Eu não tenho a menor dúvida. Para mim, sem sombra de dúvida, Jesus, para mim. Vamos lembrar que Kardec, quando ele começa a organizar a doutrina espírita, ele acompanhou muitos espíritos, né, que vieram trazer, se manifestar, e que, obviamente, Kardec tinha suas informações, né? Nós vamos ver um pouco mais adiante. Kardec editou, de 1858, a doutrina veio para nós em 1857. 1858, logo em janeiro, ele começa a publicar a Revista Espírita, de periodicidade mensal. Todo mês ele lançava. Era Kardec quem coordenava, quem lia, pegava a matéria, passava o crivo, publicava, ou seja, ele acompanhou tudo, sem deixar nada, né? Então, uma revista espírita, o Espírito de Verdade, que dirige esse globo. Opa, quem que dirige esse globo? Né? Então, mas isso aqui é mais antigo. Kardec, vamos para Chico? Vamos para Chico. Missionários da Luz,
Livro Missionários da Luz, capítulo 9, que fala da mediunidade. Uma explicação do instrutor Alexandre para André Luiz. Psicografia de Chico. Mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações, constitui meio de comunicação, e o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, e entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Obras póstumas, para não ir muito longe, obras póstumas, também, narrando passagem de Kardec. Em 1856, a doutrina veio em 1857. Tudo isso para a gente ver esse Jesus presente em tudo, Por isso que eu falei, Natal de um Jesus muito maior, infinitamente maior, Então, Kardec estava preparando para a doutrina, começando a codificação da doutrina. E aí narra o momento em que um espírito vem e se comunica a Kardec. E Kardec pergunta assim: meu espírito familiar, 1856, antes da doutrina espírita, ele estava preparando. Quereríeis me dizer quem sois? Ele agradece por ter vindo, E quereríeis me dizer quem sois? E esse espírito responde assim: para ti me chamarei a verdade. Virei um quarto de hora todos os meses. Aí falou com o Kardec. Só que depois, um bom tempo depois, alguns anos depois, Kardec, que tinha tido contato com tantos espíritos grandiosos, São Luís, Santo Agostinho, tantos espíritos, que fazem parte dos livros da codificação. Portanto, Kardec, que havia tido contato com espíritos de um porte muito bom, maravilhoso, ele escreve assim, um adendo a isso que eu li: pode me dizer quem sois? Para ti me chamarei a verdade. Então, Kardec, que teve contato com tantos espíritos grandiosos, ele acrescenta uma nota depois de alguns anos, dizendo assim: a proteção desse espírito, do qual estava longe de supor a superioridade. Dá para imaginar quem é esse espírito? Se ele falava com São Luís, Santo Agostinho, e esse espírito ele estava longe de supor a superioridade. Então, não tem muito não. Com efeito, jamais me faltou sua solicitude e a dos bons espíritos sob as suas ordens. Então eu vejo o espírito de verdade com uma pleiade de espíritos que o auxiliam nesse trabalho. Kardec, então, quem ler a Revista Espírita vai ver tantas e tantas e tantas citações que deixa extremamente claro que é Jesus. E Kardec, analisando tudo sob o crivo dele, publicou tudo, deu aval. Então, como que a gente agora, vendo a grandeza desse espírito, Jesus, de 4 bilhões e meio, 5 bilhões, acompanhando o surgimento da Terra, organizando tudo, acompanhando o surgimento do homem, do ser humano, trazendo a nós um ensinamento moral, participando de tantas oportunidades, tantas civilizações, aí presente, no meu entender, também em Moisés, há 2000 anos ele presente aqui, agora a doutrina espírita nos acompanhando. Jesus voltou? Não, eu entendo que não dá para voltar quem nunca foi. Jesus, para mim, ele nos acompanha sempre, está sempre conosco. Então, dá para começar a imaginar a grandeza desse Jesus. A gente não consegue imaginar, de tão grande que ele é, de tão completo, de tão amoroso, de tão irmão, que Jesus é de todos nós.
Não dá para a gente imaginar. Então, perguntinhas, encerrando. Dia 25 de dezembro, como vai ser o nosso dia de Natal? Já compramos as caixas de cerveja? Pode beber cerveja, pode. Não é pecado, até porque a doutrina nos diz, não existe pecado. Como falaria o Padre Quevedo se tivesse encarnado. Pecado não existe, né? Podemos tomar cerveja. Não é o aniversário do pernil, não é o aniversário dos fogos. Pode soltar fogos, lógico. Mas, em primeiro lugar, o respeito ao aniversariante, que nem faz aniversário nesse dia. Respeito ao aniversariante. Por que é aniversariante? Porque esse Jesus, com tanta coisa espalhada aqui, né? Espalhado para tudo quanto é lado, que estamos resgatando, a doutrina resgata, os nossos irmãos do outro lado estão aí. Humberto de Campos abriu a chave, deixou o arquivo aberto, todo mundo mexe. Então, cada novo dia, cada novo filme, cada novo livro, cada nova palestra, cada novo sermão, cada nova missa, é Jesus falando conosco. Então eu consigo ver que esse Jesus nasce, nem é a cada novo dia, a cada novo instante. A cada novo instante ele tem que nascer, por quê? Porque ele vai crescendo em mim. Eu vou buscando um entendimento novo. É um novo Jesus, ainda maior do que aquele que estava instalado aqui. Nasceu esse Jesus. Portanto, 25 de dezembro, 26 de dezembro, 7 de janeiro, até 30 de fevereiro, vale, né? Todos os dias são dias de Natal. Portanto, nada de discriminação. Se fulano vem na minha casa, eu saio, né? Aquele ódio, aquele rancor, aquela mágoa, não vale. Excessos, deixa de lado. Faça prece. Orienta as pessoas que não entendem isso. Explica, para que eles comecem a se interessar, e todos nós também, a nos interessarmos na busca desse Jesus infinitamente maior. Então, precisamos, sem sombra de dúvida, fazer para nós com que todos os dias, todos os instantes, sejam dias de Natal. E só depende de nós, né? Nos empenharmos, realmente buscarmos, porque temos que estudar, raciocinar e viver o que o Mestre nos ensina. Combinado? Mas pode tomar cerveja. Tá? Obrigado. Não sei se vocês me permitiriam uma perguntinha, pode ser? Primeiro, você falou que 4 evangelistas. Eram 12, mas só 4 que anotaram. Aí eu pergunto para você, os 12, ou só esses 4, dominavam na época a escrita e a leitura, ou nenhum deles? Não. Na verdade, esses 4 são aqueles que se chama canônicos, que a igreja entendeu que eram só eles. Existem outros evangelhos, são os apócrifos, que a igreja, por qualquer motivo, lá atrás, achou que não seriam válidos, né? Algum problema tinha, não vou dizer quem é que tinha o problema, mas algum problema tinha. Então, a igreja, ao analisar isso tudo, ela separou os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, e esses outros deixou de lado. Tem até de Madalena, Maria Madalena, tem, né? Judas, tem Evangelho de Judas, tem tem vários lá, né? E que tem ensinamentos bonitos. Se a gente se debruçar nele, tem muita coisa boa. A igreja que tirou. Mas mesmo que pegasse todos esses e colocasse na conta, vamos dizer que cada dia de Jesus, ao invés de ser relatado em 3 linhas,
seria relatado em 6. Não mudou nada, né? Ou seja, não tem espaço para relatar tudo aquilo, né? Então, o que ficou no Novo Testamento são os 4 canônicos. Os apócrifos são... Mas é possível resgatar esses apócrifos. E agora, a segunda e última pergunta. Se você sabe, assim, eu não sei nem se você falou. Se você falou, eu perdi. Mas o porquê que o Natal é comemorado no dia 25, por exemplo? Sim. Já que Jesus não nasceu nesse dia. Tá. Por que é? A mensagem de Jesus, nos 3 primeiros séculos, aquele primeiro século que era ele vivendo até o ano 33, depois do ano 100 ao ano 200, depois do 200 ao 300, a mensagem de Jesus, ela caminhou pura. Então, o cristianismo era puro, não tinha interferência de nada. Só que quem dominava a região era Roma. Roma era pagã, ou seja, tinha Deus da chuva, Deus do sol, Deus da guerra, Deus da beleza, Deus disso, Deus daquilo. Eram pagãos. E ser pagão também não significa ser mau. Porque às vezes a pessoa fala, não, ele é pagão. Não significa ser mau. Ele só tem um entendimento diferente do nosso. Só isso. Então, Roma via, ela dominando a região, ela via que o Império Romano já estava começando. Tem lá uma sequência que é interessante. Se der um tempinho, até meia-noite eu termino. O cristianismo com o paganismo, 10 anos depois. Então, em todo o império, passa a haver uma convivência. Cristianismo e paganismo. Já dá para a gente perceber que começa a ter misturas, né? Começa a ter mistura. O que a igreja romana entendia sobre Jesus nessa época? Além de nada, mais alguma coisa? Acho que... Nada. 313. 325, um concílio chamado Concílio de Niceia. Os poderosos da igreja romana se reúnem para decidir quem era Jesus. E aí eles decidem, conhecendo o nada e alguma coisinha que melhorou, eles decidiram que Jesus era Deus. Jesus era Deus? Nós perdemos o contato. Aquele Jesus que emprestava o ombro, né? Que era igual a nós, apenas que numa evolução, né? Perdemos. E aí começamos a ter esse Jesus distante. O homem não teve como acessar. Acabou se desviando do cristianismo. Falamos da Inquisição, das cruzadas, um monte de coisa, né? E a pergunta sua foi qual mesmo? Por quê que o Natal... Sim, agora lembrei. Por quê? Roma, ao trazer para dentro a doutrina do Cristo, quando ela começa a valorizar, porque o cristianismo passa a ser a religião oficial de Roma, só no ano 383, né? Foi Justiniano. Não, Constantino foi em 313. Acho que era Justiniano, 383. O Cristo, a doutrina do Cristo, ficou a religião oficial de Roma. E aí eles entenderam que deveria ter uma celebração, já que Jesus passou a ser a grande referência. Antes, ainda na condição de pagãos, eles tinham uma festa, era a festa do Sol Invencível, que eles faziam por volta de 22, 23 de dezembro, lá é inverno, que o dia demorava para clarear, né? Então era a noite mais longa,
como é para nós 24 de junho. Para eles que estão no hemisfério norte, seria dia 23 de dezembro. Então, dentro do entendimento pagão, eles tinham a festa do sol invencível. Ninguém poderia vencer o sol. Demorava para clarear o dia. E essa festa, todo mundo estava presente e tal. Até que, meio atrasadinho, de repente aparecia o sol. E era grande festa. Festa do sol invencível. E agora? Jesus era o grande sol, na visão deles, né? Que trouxeram o cristianismo para dentro. Bom, se Jesus é o grande sol, a grande luz, então vamos trazer ele para o dia 25 de dezembro, que a população já estava acostumada a comemorar. Era só dizer, ó pessoal, agora não é o sol, o grande sol agora é Jesus, tal. E aí foi encaixando e virou o Natal. E aí é que se comemorou o Natal, aproveitando uma festa já. Se perdeu a data correta do nascimento. E ninguém tem. Já fui lá no cartório, tentei achar a certidão, não achei. Tá. Gente, alguém tem alguma curiosidade, alguma pergunta? Aproveita, vai dar matéria. E o secretário está acompanhando. O senhor Adilson, feliz pela sua recuperação, né? O senhor contribuiu bastante para casa. Eu tenho uma dúvida. Será que seria possível replicar o controle universal para acessar essa questão de quem é o Espírito da verdade? Onde que eu fui buscar? Não, por exemplo, se a gente replicar o método de Kardec, vai tentar acessar essa questão. Quem é o Espírito da verdade? Quem? Até no Evangelho tem. Quem é? Venho como outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel. Se olhar, seu nome, perdão, é? Dalton. Dalton, exemplo, a revista Espírita. Eu peguei alguns pontos, nesses alguns pontos dentro da revista Espírita, para ter certeza, me traz essa certeza, que é Jesus, pelo menos uns 20, 30 pontos. Mas eu não fui exigente, tem muito mais ainda, né? Então, quando a gente vai buscar... Esse aqui da Obras Póstumas me leva a Jesus também. Olha, estou longe de supor. Mas espera um pouco, você falou com tantos espíritos grandiosos, e agora esse está tão longe de supor a superioridade, né? Então, para mim, em vários pontos que a gente vai buscar, para mim é Jesus. No Evangelho, venho como outrora entre as ovelhas desgarradas de Israel, tal. Quem era? Obras Póstumas tem até a manifestação do Espírito José, que foi pai de Jesus há 2000 anos. Até ele veio falar. É que as pessoas não vão buscar, né? Mas então já é consensual que é Jesus. não é. Dentro da doutrina espírita também, os nomes não são importantes, né? Na verdade, o importante é o conteúdo. Pelo conteúdo, você chega nos nomes. Então, a base de toda a estrutura da doutrina espírita não tem nomes, né? Você pode pôr um nome qualquer, mas se o conteúdo não é compatível com aquele nome, você já sabe que não é. Como o Carlos está explicando, o conteúdo do Espírito da Verdade tem que ser um espírito muito evoluído. O mais evoluído que nós conhecemos é Jesus. Entendeu? Né? Então, só por isso a gente essa resposta. Foi por indução, né? Observou vários casos. Isso. É que nós ainda, Dalton, estamos muito, às vezes, muito preocupados em olhar a figura, olhar o professor Jesus, e não aprender a matéria. Então, ver as comunicações, psicografias que acontecem, muitas vezes o espírito nem quer se manifestar quem é. Ele põe lá, ou não põe nada, ou põe o espírito amigo e acabou. Aí você vai ver o conteúdo. Você olha o conteúdo e fala, nossa, que beleza, que aprendizado. E aí você pode pegar um que está lá, entre aspas, Jesus, você olha e arquiva no cesto de lixo, porque não é Jesus.
Pelo fruto se conhece a árvore. Então essa é a pista que ele deixou, não pode ser diferente. Tá? É importante saber exatamente que é ele? Para mim, eu já achei. E sou grato para ele, sendo ele o Espírito de verdade ou não. Eu sou infinitamente grato a ele por tudo, né? Agora, para mim, é ele. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Se não, então nós só temos a... E a vibração? Aí. Vai depois. Pessoal, pode tomar cerveja no Natal. Não em excesso, né? Senão eu chego em casa, a mulher não deixa. Aí vai ser difícil. Vamos então fechando os nossos olhos e agradecendo sempre a Jesus, nosso Mestre Maior. Ele que nos acompanha desde sempre, desde o nosso início, nos mostrando o caminho a ser seguido, torcendo por nós, não fazendo a lição que cabe a nós, mas torcendo para que cada um de nós se esforce em fazer essa lição, aprender cada vez mais, servir cada vez mais, amar cada vez mais, colocar em prática cada vez mais, socorrer cada vez mais, amparar cada vez mais. Ele aguarda isso de nós. Contudo, a humanidade ainda fica só na casca dos seus ensinamentos. Ah, eu conheço Jesus, eu vi onde ele nasceu, eu vi que ele morreu, e parou nisso. Isso não é conhecer. Conhecer é se aprofundar e depois colocar em prática. E ninguém consegue colocar em prática aquilo que desconhece. Então, como presente de Natal, vamos receber dele a ajuda para que nos empenhemos cada vez mais, que nos dediquemos cada vez mais. E ele vai nos ajudar e nos ajuda sempre, nos intui sempre, nos traz as lições. Então, só depende de nós, porque um ditado diz que entre o professor e o aprendizado, tudo depende do aprendiz. Sejamos então os bons aprendizes, melhorando cada vez mais, seguindo cada vez mais e amando cada vez mais. Que todos nós tenhamos então um feliz e santo Natal. Hoje mesmo, dia 20 de dezembro. Amanhã também, viu? 21, 22, 23, 24. E para aqueles que imaginam que Natal é apenas dia 25, converse, oriente, fale, explique, toque o coração desse irmão, para que ele também busque entender mais esse Jesus infinitamente maior. Que assim seja, graças a Deus. E assim, com o nosso pensamento ainda em Jesus, com o nosso coração calmo, tranquilo e sereno, nós vamos agradecendo a você, Jesus, mais uma vez, por ter permitido a nossa reunião desta noite. E com a oração que você nos ensinou,
nós vamos encerrando os trabalhos desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, nós vamos então encerrando a nossa reunião de hoje. Antes, apenas um agradecimento. Eu queria, em nome da Casa Fraterna, agradecer a todos os trabalhadores da casa, a todos os assistidos, os frequentadores, a todas as pessoas que têm nos ajudado ao longo de todos esses anos, tá? Aos nossos palestrantes, inclusive os estrangeiros, né? E que no ano que vem estejamos juntos novamente. Então, em nome da Casa Fraterna, eu desejo a cada um de vocês um feliz e abençoado Natal, um feliz e próspero Ano Novo. Gente, obrigado pela presença, muita paz. Vão com Deus.